Acontece amanhã aqui na Unisanta a palestra Ciência em Busca da Alma, que vai reunir os professores Daryl Champlin e Ivan Sheida, ambos da universidade. E é com o professor Daryl que eu converso agora. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Sobre o que vai tratar a palestra, dá uma destrinchada aí pra gente nessa A Ciência em Busca da Alma, professor. A ideia é tentar mostrar para o público os passos que a ciência tem galgado nos últimos 50 anos, mais ou menos, que estranhamente estão caminhando paralelamente aos antigos místicos e às religiões clássicas, que mostram que o corpo físico não é exatamente a resposta final em termos da nossa experiência. Em outras palavras, a gente tem um corpo que conduz uma consciência, e essa consciência é o que a gente chama, neste campo de estudos, de supracerebral ou extracerebral. É uma consciência que a gente chama de não local, ou ocorre fora do corpo físico, e essa consciência supracerebral, o que ela faz é, essencialmente, comandar o funcionamento biológico do corpo. Seria a existência de um pós-vida, de alguma maneira. De uma consciência pós-matéria, pelo menos. Ou pré-matéria também, em outras palavras. A consciência independe da existência fisiológica do corpo. Entendi. E ela essencialmente o que faz é organiza o funcionamento, né? Então, o nosso objetivo é mostrar amanhã de que forma é que a ciência tem demonstrado como funciona a supraconsciência, como que funciona a comunicação local, como que funciona a ideia que a gente pode simultaneamente estar trabalhando, funcionando no nosso corpo e fora dele também. Então, a barreira do nascimento ou a barreira da morte física deixam de existir ou mesmo de fazer sentido, de acordo com essa nova visão científica. Seria alguma coisa como se a gente estivesse dormindo também, professor, por exemplo? Essa consciência continua existindo, mesmo a gente não tendo uma atividade corporal física? Na verdade, o que acontece é que a consciência ela é permanente e existe independente de qualquer outra coisa. Entendi. Então, talvez se o corpo morrer, a única coisa que acontece é que essa consciência se aloja de outra forma em outro lugar, ou continua simplesmente existindo como sempre existiu. Independente desse no outro corpo, por exemplo. Independente do vínculo biológico que poderia ter. Que tipo de evidência científica existe que, de alguma maneira, seja já aceita pela comunidade acadêmica? Por exemplo, em laboratório de física quântica foi demonstrado que partículas subatômicas tomam decisões próprias quando observadas. Em outras palavras, ela tem aparentemente consciência própria e ela decide o jeito que ela propaga e se espalha. Isso já está demonstrado pela física quântica em repetidos experimentos. Está demonstrado também que é inteiramente possível de você fazer comunicação não física, extracorpórea, entre pessoas diferentes submetidas aos mesmos estímulos, mesmo em salas separadas ou prédios separados. O que, então, você poderia usar como exemplo a telepatia para demonstrar esse tipo de comunicação no local. Que aparentemente acontece em nível subatômico e comandado por essa consciência supracerebral. Eu sei que as palavras são complicadas. Não, eu ia falar justamente isso. É um assunto que às vezes parece complexo, né, que a gente começa a ficar meio perdido, professor. A palestra tem um pouco dessa intenção também, quer dizer, de tentar elucidar as pessoas e aproximar as pessoas desse tema, que não é de fácil assimilação, vamos chamar assim, professor? Nós temos o plano amanhã de dividir em duas grandes partes. A primeira dela para discutir apenas como funcionariam esses diferentes níveis de consciência. Como que o supracerebral se manifesta na biologia. E na segunda parte, eu pretendo apresentar como funciona a experiência de quase morte, por exemplo, como os laboratórios têm estudado isso e evidenciado isso, e também pretendo demonstrar fotografias, por exemplo, que a gente chama de fotografias psíquicas, onde aparecem coisas que não poderiam estar ali. E a grande pergunta é, de onde vieram essas coisas? Por exemplo, pessoas que já faleceram, que aparecem em fotografias tiradas uma década depois da morte delas, né? Então, temos essas evidências para mostrar. Então, vai ter uma parte muito boa teórica sobre isso, e uma parte mais prática que demonstra o que os laboratórios têm feito. E tem uma linguagem, obviamente, que seja mais acessível para as pessoas. Com certeza absoluta. Não é? Porque senão fica uma coisa meio de maluco e acaba perdendo interesse. Não, a gente faz essa divisão justamente para isso, né? Porque você tem que mostrar como funciona do ponto de vista intelectual, por assim dizer, ou do ponto de vista teórico, né? Tem que se fazer isso.
Mas, por outro lado, também, ao mesmo tempo, andando em paralelo com isso, mostrando todos os experimentos que E com têm sido exemplos feitos. práticos que facilita, né? Como o Claro. senhor colocou, né, professor? Porque aí as pessoas também têm uma assimilação melhor. Quem pode participar, quando, como, onde? A palestra é aberta para todo mundo. O preço da entrada são 2 quilos de alimentos não perecíveis, porque é um evento beneficente. Claro. Esses alimentos são doados depois para entidades assistenciais. Vai ser aqui na própria universidade, no quarto andar do Bloco E, no auditório do Bloco E, a partir das 19h30. Entrada pela Cesário Mota? Pode ser pela Cesário Mota ou pelo Oswaldo Cruz. Né? Beleza. Obrigado, viu, professor? Eu que Boa agradeço. sorte lá amanhã. Obrigado.